A gente está vendo, né, principalmente hoje, olhando aqui para os mercados, bem cautelosos em relação a várias questões que estão pesando muito. Tem toda a questão lá fora, ainda em definição do cenário eleitoral nos Estados Unidos, tem também expectativa de CPI, mas teve China ainda também trazendo peso ainda, né, sobre essa política de tolerância zero de Covid. E aqui no Brasil, toda a indefinição do cenário político ainda, né, em relação à grande preocupação aí para os investidores, a gente está vendo em relação a não ter esses nomes definidos, pelo menos os principais indicados ali aos cargos, né, ministeriais do candidato eleito aí, do Lula. O mercado não gostou muito, né, quando se falou ali no nome, num possível nome até de Fernando Haddad para a pasta da economia, mas eu queria entender a sua visão em relação a todas essas incertezas, principalmente também em relação à questão de teto de gastos, que já tem aí, né, sinalização para fazer uma mudança para o ano que vem. Quais setores que você acha que são mais sensíveis e que podem demorar até, né, para conseguir se recuperar diante desse pessimismo que muitos investidores trazem em relação a essas pautas políticas aqui internas? Pois é, Paula, sabe que a minha maior surpresa nem é com esses nomes que estão sendo ventilados, né? É justamente com a reação do mercado, né? Porque nós, enquanto sociedade, basicamente entregamos um cheque em branco, né, pro candidato Lula, né? Ele se elegeu sem ao menos apresentar um plano de governo, né? Nunca falou sobre quem seriam os nomes que ele colocaria em seu time, e toda essa demora é basicamente mais do mesmo, né? Se a gente for ver só para esse governo de transição, que é algo que vai durar poucos meses, já foram ventilados tantos nomes, né? E eu, às vezes, fico me perguntando, poxa vida, não tinha como escolher um cara que desse conta do recado, né? Precisa de tanta gente assim, né? Então, tudo isso realmente é muito surpreendente, mas eu não diria que inesperado, dado como foi a campanha, né, do candidato Lula até o momento. Como você bem pontuou, é um momento de muitas incertezas, né? Eu acho que principalmente setores que dependam mais de taxas de juros, que precisem de crédito para se alavancar, empresas que estão muito alavancadas, esses certamente são segmentos que vão sofrer, né? As ações já estão mostrando sinais negativos aí no curto prazo, e a principal razão é que, apesar da gente não saber nada sobre esse novo governo, não saber quem vai ser o time, quais vão ser os planos, a única coisa que a gente sabe é que eles vão furar o teto de gastos, né? E aí a gente está discutindo já números colossais. Começamos falando em 180 bilhões, já estamos falando em 200 bilhões, e aí, com governos irresponsáveis, né, do ponto de vista fiscal, especialmente agora que nós temos um Banco Central independente no Brasil, a única coisa que a gente sabe é, gastando mais do que se arrecada, a inflação sobe, com inflação elevada, cabe ao Banco Central subir taxa de juros para controlar esses indicadores de inflação. Então, inicialmente, a gente estava discutindo uma queda, né, de Selic, eventualmente no primeiro semestre agora de 2023. A discussão dos economistas era mais quando, né, isso ia acontecer, e essa pode ser uma redução que eventualmente fique para um futuro mais longínquo, né? Então, ações de empresas alavancadas sofrem, e ações de empresas mais cíclicas, né, como, por exemplo, construtoras, toda a parte do segmento imobiliário que depende muito de crédito, são segmentos de muito longo prazo, estão sofrendo bastante, Paula. Eu acho que esse é um principal, assim, um panorama inicial que eu consigo te dar com as informações que a gente tem até agora.